Olá, está começando mais um Rio TV Debate. O tema de hoje é paz nas torcidas. Para falar sobre a violência nos estádios e os caminhos para acabar com ela, um verdadeiro desafio para as autoridades, convidamos o vereador Felipe Michel, da Comissão de Esportes e Lazer da Câmara, o sociólogo Maurício Murad, doutor em Sociologia dos Esportes, Juan Reis, representante da torcida Loucos pelo Botafogo, Eric Medeiros, representante da torcida Nação 12 do Flamengo e Luiz Felipe Bastos, da torcida Bravo 52 do Fluminense. Nós convidamos também um representante da torcida do Vasco, mas infelizmente ele não pôde vir, mas o Maurício, que é sociólogo, é vascaíno também, já pode representar esse time. Para começar, eu vou citar o exemplo da Inglaterra. Há 30 anos havia os hooligans lá e eles conseguiram acabar com essa violência nos estádios de maneira impressionante, através de leis. Né? O torcedor que for pego brigando, ele é identificado e ele, quando o time dele vai jogar, ele tem que se apresentar na delegacia enquanto está rolando o jogo. Quando a seleção dele vai viajar para outro país para jogar um amistoso ou outro jogo, ele tem que entregar o passaporte dele. Vocês acham que isso funcionaria aqui no Brasil? Vou começar perguntando para o vereador, já que é do Legislativo. Isso funcionaria aqui no Brasil, Felipe? Tenho certeza absoluta. Nós precisamos, na minha opinião, nós precisamos de leis mais severas e que se faça cumprir essas leis. Porque hoje nós temos bastante questões educativas, a gente vê bastante a mídia colaborando, mas, na minha opinião, precisamos de leis mais severas e que se faça cumprir, porque é muito problemático. Hoje a gente vê as pessoas cada vez mais estão se afastando dos estádios. Eu tenho um caso específico, eu sou casado, tenho 4 filhos e, infelizmente, para ir com a minha família para o estádio é uma dificuldade que a família nunca quer ir. A minha esposa fica com receio, fica com medo, meus filhos ficam preocupados, então é isso que a gente enfrenta e cada vez mais vai distanciando a família, as pessoas do estádio. Então precisamos de leis mais severas. Você concorda, Maurício? Eu concordo e eu diria um pouco mais. Hoje a evasão de público dos estádios é um grande problema do futebol brasileiro, porque ataca diretamente a cultura do futebol. O futebol perde sabor, perde alegria, perde incentivo e ataca também o borderô dos clubes, a parte financeira dos clubes. E fizemos uma pesquisa lá na universidade, na Universo, onde eu trabalho, em que 78% dos torcedores que não vão mais aos estádios alegaram que o principal problema é a violência. Alegaram vários motivos: transporte, preço, pay-per-view, o torcedor de almofada, o torcedor de restaurante, várias coisas. Mas o principal é a violência. E agora, nós lemos aí no final de semana passada aqui na Folha de São Paulo, que a PM de Pernambuco declarou que as festas juninas, que são tradicionalíssimas no Nordeste, que a PM não garante a segurança dos festeiros juninos a partir de meia-noite no Grande Recife. Quer dizer, é um problema geral da violência no Brasil e que também se manifesta no futebol. Leis mais duras, eu concordo, e que sejam aplicadas até o fim. Porque em 2014, 2015 e 2016, somente 3% de todos os delitos cometidos no universo futebol, agressão, depredação, mortes, inclusive que o Brasil é o campeão mundial em mortes comprovadas de torcedores por conflitos de torcidas organizadas, não da torcida toda, mas de facções infiltradas ali, somente 3% de todos os delitos foram punidos até as últimas consequências. Agora precisamos, acima de tudo, de um plano estratégico nacional que parta de Brasília, do Ministério do Esporte e do Ministério da Justiça, como foi na Inglaterra. Quando no final dos anos 1980 a situação na Inglaterra estava incontrolável, a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra, chamou para si essa responsabilidade, criou dentro do parlamento britânico um gabinete de guerra contra o hooliganismo. Chamou o Lord Taylor, que era um equivalente aqui para a gente a um desembargador, quer dizer, acima de juiz, e deu a ele cartas brancas. E a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, foi uma questão filosófica. Ele disse assim: somos todos ingleses, não somos? Se somos, então todos têm que cumprir a lei. E quem não cumprir será severa e exemplarmente punido até o fim. E aí montou uma série de estratégias com o apoio da mídia, das universidades. Isso precisa ter pesquisa. Pesquisa científica, não pode ser uma coisa improvisada. Com treinamento da polícia, com controle e proibição de bebidas alcoólicas, com punição de torcedores, como você se referiu, com novas leis e aplicação até o final, com articulação entre as polícias e a justiça, todo esse plano que foi chamado Relatório Taylor,
que não acabou com toda a violência na Inglaterra, porque nenhum país conseguiu acabar, mas colocou a violência sob controle das leis, da ordem e das instituições. É isso que precisamos no Brasil, porque o futebol é um grande patrimônio da cultura brasileira, histórico, e nós não podemos ficar entregues ao sabor de meia dúzia de vândalos, de transgressores, que são bandidos infiltrados nas organizadas. Só para concluir, a nossa pesquisa constatou que 5% dos organizados é que são os vândalos. Portanto, a imensa maioria é pacífica, é festeira, é coreográfica e é cultural. Essa grande maioria tem que ser preservada, nada dessa história de torcida única, nada dessa história de proibição de torcida, tem que preservar. A experiência da torcida mista no Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito mais positiva do que a experiência da torcida única em São Paulo. É separar o joio, a erva daninha, do trigo. Preservar e aprofundar as grandes experiências dessas torcidas que estão aqui hoje representadas como torcida mista, e eu representando o Vasco também, então é torcida mista, preservar essa cultura e punir severa e exemplarmente, repito, os transgressores. Elas fazem parte do espetáculo, né? Elas Afinal fazem de contas. parte do espetáculo. Mas uma questão que eu rapidamente queria alertar, só levanta-se essa bandeira de uma forma de conscientização, não só no Rio de Janeiro como no Brasil, a hora que você vê alguém morrendo. Seja no entorno do estádio, a caminho do estádio ou dentro do estádio. Então, nós precisamos fazer um trabalho, por isso que precisamos, conforme você falou, a questão a nível federal, que tem que vir de cima, eu concordo plenamente, precisamos criar leis mais severas em âmbito nacional. Hoje a questão de segurança nos assola, a gente vê não só nos estádios, hoje 10 mil crianças não vão às suas escolas por conta da violência. Então hoje cada vez mais as pessoas estão deixando de ir ao estádio, preferem ver seus jogos dentro de casa, com a sua família, no seu bem-estar. Então nós precisamos fazer um trabalho de conscientização, com leis severas, com certeza, que venha a nível federal e que venha para ficar. Porque do jeito que está, cada vez mais, os estádios, Flamengo jogando com 4 mil pessoas no Campeonato Carioca, com 3 mil, eu nunca vi isso, é uma questão... Isso aí é época de juniores, que eu vinha no Flamengo, a gente não tinha isso no estádio. Na hora do jogo da preliminar já tinha 30 mil pessoas no estádio, então, infelizmente, nós estamos pegando ladeira abaixo. A gente vê aqui, olha como é bonito, um estádio do jeito que está, as camisas como se combinam, então é uma questão bonita que a gente precisa urgente, porque senão cada vez mais vai pegar ladeira abaixo e daqui a pouco não tem ninguém no estádio. Esses torcedores têm razão, vocês que frequentam os jogos, as torcidas, de ter medo? Tem. Infelizmente, sim. A gente vê no último Botafogo Flamengo, o primeiro do ano no Carioca, todo o torcedor do Botafogo foi morto, pisoteado, esfaqueado, espeto de churrasco. Um jogo que, inclusive, a gente, senso comum, que não tinha condições de ver jogo, porque não havia segurança pública no entorno do estádio. Exato. Infelizmente, o seu Bandeira, seu presidente, autorizou a partida. Autorizou não é ele que permite, mas disse que não havia algum problema. Infelizmente, a segurança dos clubes eram feitas porque, tradicionalmente, em todo lugar no Brasil, os clubes são escoltados, no qual as torcidas não. Onde a gente viu um cenário de guerra, infelizmente, e muitas pessoas durante o Carioca deixaram sim de ir ao estádio por conta daquele jogo. E assim como deixam de ir, por exemplo, a um Botafogo Flamengo do lado da minha torcida, justamente por ter medo da torcida do Flamengo, no qual já foi banida dos estádios. O que eu realmente não concordo. Não sou a favor da punição do CNPJ e sim do CPF. Mas acredito que esse tenha sido o modo no qual o Ministério Público junto ao GEP tenha conseguido conciliar para que conseguisse de alguma maneira caminhar e dar o primeiro passo para isso, porque a segurança pública é um problema que é agravado a âmbito nacional. Então a gente seria inconsequente achar que isso não refletiria no futebol, já que é um problema que a gente tem no país inteiro, entendeu? Então, para mim, é sim um fator que afasta muitas pessoas, como ele trouxe o número de 78%. Infelizmente, a gente cada vez mais perde público no estádio, cada vez perde o tesão dos clássicos, aquele domingo do Maracanã lotado, por conta da violência que não é corretamente combatida, infelizmente. E a gente perde, porque eu quero fazer festa na arquibancada, assim como ele, assim como todas as torcidas querem representar seus clubes, independente da ideologia. Acredito que as ideologias em suas arquibancadas são, sim, um pouco distintas, mas no final são todas em prol dos seus clubes. Acho que todo mundo aqui que está na bancada concorda com isso. Eric, você já viu muita coisa?
Não necessariamente, né? Eu gostaria de ter acesso a essa pesquisa, né? Porque pra gente ter acesso a essa pesquisa, a gente tem que saber o método dela, né? Saber a amostragem dela, saber como ela foi dada. Creio que no Carioca a violência seja um fator preponderante para afastar o público dos estádios, mas eu acho que entender esse processo de elitização do futebol, que afastou muita gente dos estádios, né? Que tinha uma massa que ocupava aquele setor, que foi expulsa desse lugar. Né? As novas arenas trouxeram uma nova caracterização para o futebol, né? Eu acho que isso é um fator preponderante que vem se colocando desde os anos 80, desde Margaret Thatcher também. Essa lei de combate... A Inglaterra trouxe isso. Não é simplesmente a gente aceitar esse relatório de uma forma acrítica, tem que ser ou achar que a gente só severamente, pelas leis, a gente acabou com tudo. Hoje a gente tem um TAC, termo de ajustamento de conduta, né? E que... Enfim, as torcidas têm que cadastrar. A gente, quando torcida, sabe, tem que cadastrar seus membros, o JEP, a gente faz reunião antes dos clássicos sempre, cadastra saída de clube, saída de cada região da torcida, então... O que, por exemplo, do Flamengo. Exatamente, eu só não entendo como isso não é de uma forma de inteligência, assim. Eu acho, assim, muito simplista a gente achar que só uma punição mais severa, com fortalecimento de um sistema penal, a gente consegue mudar alguma coisa, né? Prevenção. Mas acho que atuar na inteligência, atuar com uma articulação correta, que já acontece, eu acho que é uma necessidade para a gente se articular. Para mim, um ponto a ser debatido é assim, a gente precisa melhorar a segurança pública do país. Então, a gente conseguindo melhorar essa cultura, mudar, por exemplo, uma criança hoje cresce num país totalmente violento, onde a manchete de jornal de manhã, de tarde, de noite, são mortes diferentes, por diversos motivos. Então, eu acho que somos no futebol o reflexo da sociedade brasileira. Isso aí é senso comum entre todos aqui. Então, eu acho que a gente conseguindo melhorar essa violência no âmbito do país, a gente consegue ter pelo menos um reflexo mínimo no futebol. Que eu acho que também tem que ter um caso específico, um estudo diferenciado para poder se combater a violência, assim como todos os modos de violência, de maneira correta. Eu vou entender. Por que acontece isso aqui? Por que morre criança? Por que os negros são, em maioria, violentados numa certa faixa etária? Por que os torcedores brigam? Por que os torcedores se matam? São uma série de estudos que tem que ser debatidos para que, no final, ache um ponto para ser resolvido, e não generalizar tudo como é feito, por exemplo, nas pessoas organizadas no Rio de Janeiro. Exatamente. Assim como em São Paulo também. Como líderes da torcida, se vocês identificarem alguém dentro da torcida de vocês que esteja brigando, o que vocês fazem? Como é essa relação assim, entre vocês? Eu acho que não necessariamente isso acontece porque a gente dá uma orientação, né? Tem uma espécie de cartilha. O pessoal já vai para nossa torcida com a nossa ideologia já sabe como é, que a gente não tolera violência. Então, acho que o pessoal que está ali já sabe como é que funciona. E como é que é a relação com os clubes? Com os clubes, vocês? É muito difícil, com o Fluminense principalmente. É muito difícil, assim, ter relação com o clube. Às vezes o clube não ouve a gente, assim, e é complicado, não tem resposta. A gente entra em contato, mas o clube não tem resposta. Vocês acham que a imprensa também ajuda um pouco a atrapalhar essa relação? Porque, por exemplo, quando alguns torcedores resolvem ir a um centro de treinamento para cobrar de jogador resultado e tal, é sempre visto de uma forma como se eles estivessem sendo intimidados? Você acha que isso atrapalha? Eu totalmente marginalizado. Desculpa, assim, só bem rapidamente em cima disso que você falou. Eu fui jogador de futebol e participei muito dessa questão desse relacionamento de jogador, clube, com torcida. Então isso é muito delicado. Primeiro, o exemplo tem que partir de dentro de casa. A gente vê o que aconteceu em São Januário, foi um torcedor do Vasco sendo agredido, porque ele protestou, ele sendo agredido, ele saiu carregado de São Januário, inconsciente, porque ele foi agredido por torcedores do Vasco, porque ele foi só questionar alguma questão do presidente. A outra questão foi hoje, quando os jogadores do Flamengo, com essa madrugada, chegaram no aeroporto, eles, para entrar no ônibus, eles foram xingados de forma agressiva, desnecessário. Aquilo ali, para mim, não é torcedor do... Você dá pressão, faz parte. Jogador de time grande, jogador de futebol tem que estar acostumado a ter pressão. Agora, não da forma que foi. Aquilo ali, para mim, não é um torcedor. Para mim, aquilo ali, ele faz uma profissão,
Então ele não é um torcedor de futebol, ele está fazendo ali um sensacionalismo que eu acho desnecessário, xingar, desrespeitar. Agredindo, né? Ali tem um pai de família, ali tem um homem do bem, tem profissionais, pessoas que estão vindo do trabalho, não estão vindo de brincadeira. Pressão é válida. Futebol, se não quer pressão, vai trabalhar em outro setor, em escritório. É assim que se fala. Mas desrespeitoso, da forma que está. Então você vê que a violência, a revolta já está dentro. Então é um trabalho de conscientização? É um trabalho de educação? É um conceito, conforme você falou, que precisa mudar? Precisa. Mas se não tiver lei, infelizmente as pessoas não Mas não esses conduzem. torcedores acabam também, são de torcida organizada, eles acabam por causa de meia dúzia, as outras torcidas organizadas que são da paz, que estão indo lá para assistir jogo realmente, ficarem marginalizadas também, por conta dessas pessoas. Mas eu acho que não necessariamente é botar a gente como ótimos e maravilhosos e eles como muito ruins. Não, né? Eu acho que isso concordo, faz parte do processo de esse criminalização ponto, das eu torcidas concordo como com um você. todo, né? Acho que a mídia hoje, ela marginaliza Torcida quase 99% das torcidas. Não se vê, por exemplo, Botafogo e Flamengo, quando o Botafogo e Flamengo, como foi o Flamengo e Fluminense, Botafogo e Fluminense, quando há uma pequena briga de 20 torcedores, essa briga, ela é aumentada, enquanto as festas nos estádios, tanto da Brava, da Nação 12, é totalmente diminuída. Então, você pune as pessoas, por exemplo, esse percentual vem muito por conta disso, das pessoas que se afastam. A mídia vende a imagem de torcedor como totalmente marginais, e não é a verdade. Tanto que 5% dos torcedores organizados são realmente marginalizados. Então, alguma coisa está errada, essa conta não bate. Todo mundo concorda, né? Concordo. Então, se isso não for realmente visto, sentado e debatido, as coisas não vão melhorar no futebol. Eu acho que E a tendência é piorar. Acho que o problema de violência na torcida, ou violência no futebol, é um problema muito complexo e que exige muito estudo, muita pesquisa, muita reflexão e, principalmente, muita correlação entre o que acontece no futebol e o que acontece no país. Eu trabalho com isso desde 1990 e a nossa pesquisa constatou desde o início o seguinte: para conter a violência no futebol é preciso de um plano estratégico nacional, como eu disse, mas que integre 3 grandes conjuntos de medidas. Medidas cujo efeitos são de curto prazo, que são medidas de caráter repressivo. E aí tem que segmentar as torcidas, sim, porque não é criminalizar, eu tenho me batido isso nesses anos todos, que não pode generalizar nem criminalizar a torcida. Nós temos hoje mais de 700 torcidas organizadas no Brasil, fora os coletivos de mulheres, coletivos de gays, de LGBT, coletivos religiosos, inclusive torcidas gospel. Então não podemos generalizar por todas as torcidas, que são as mais atuantes, que são 107 torcidas, na Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Dentro de todo esse universo, os vândalos, os agressores, são minorias de minorias. Mas precisamos segmentar sim para poder puni-los. Porque eles têm passagem pela polícia, não têm endereço identificado, estão com mandado de expedição, de busca, expedido pela polícia e não são encontrados. Alguns fazem parte até de várias torcidas, Várias- né? Eles estão então, infiltrados. nem são torcedores do próprio clube, Sim. às vezes. Eu vou te dar um dado que eu acompanhei no inquérito da Polícia Civil de São Paulo. Ninguém me contou, Aline, eu acompanhei. Foram encontrados torcedores, vereador, que ao mesmo tempo eram torcedores do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Torcedor, né? Como? No final, o inquérito concluiu pelo óbvio. Eram traficantes de drogas que estavam usando aqueles coletivos ali, que são tocados pela paixão e tudo, para cometer os seus ilícitos. Então precisamos segmentar sim. E esse plano estratégico nacional, as medidas de curto prazo, que têm efeitos no curto prazo, mas todas as medidas têm que ser aplicadas juntas, são medidas de caráter repressivo. Aumento das leis, levar até o final, preparação da tropa, treinamento da tropa, porque no Brasil hoje o único estado que tem uma tropa especializada, efetivamente especializada, é o JEP, porque os outros o batalhão de choque faz, etc. Agora, precisamos também de medidas cujos efeitos são de médio prazo, que são medidas de caráter preventivo, e medidas de longo prazo, que são medidas de caráter reeducativo. E para encerrar, eu tenho defendido há muito tempo uma medida que poderia integrar o curto, o médio e o longo prazo, seria a criação do Disque Denúncia das torcidas organizadas. Porque temos a legislação para isso, temos experiência para isso, e o resultado, por exemplo, nas UPPs, 2/3 das prisões, não foi tanto pela inteligência da polícia, mas foi pela denúncia através do Disque Denúncia, porque a população, a maioria pacífica,
A maioria não quer isso. Agora, protegidos pelo anonimato, eles denunciam. O que não pode é um torcedor pacífico encarar um bandido desse que não respeita nem a polícia e nem a justiça. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Scud. Tava voltando de um jogo e foi... O Lucas Scudieri, que ficou mais de 100 dias na UTI, no hospital no Rio Comprido. E eu tive contato com o médico falou, ele só não morreu porque ele era jovem. Nossa. Tinha muito saúde, mas ele ficou mais de 100 dias na UTI. O Lucas Scudieri. O jogo tinha sido em Xerém e ele foi agredido no Maracanã. Às vezes não é nem no local do jogo. Não é no local. Então hoje, 90% das agressões e das mortes, porque já temos morte, não precisamos de mais, para chamar a atenção das autoridades. 90% acontecem fora dos estádios. Porque se divulga muito no estádio e no entorno do estádio, mas tem pontos, tem jogo no Maracanã e combinam de se encontrar na Ilha do Governador, na Baixada. E ali eu já vi algumas situações, cenas de violência que são diversos pontos de encontro. E ali não se fala que é violência no estádio. E isso tem a ver com os links desses violentos com o crime organizado e com o tráfico de drogas. O problema é assim, quando tem esse tipo de briga, que é totalmente comum, a gente sabe que todos os jogos, a gente sabe, é comum, todos os jogos clássicos, por exemplo, Maracanã, Estádio Newton Santos, ou São Januário, tem uns pontos de encontro. Tem pontos de briga e há briga assim todos os jogos. E não é noticiado. As brigas noticiadas são... O mais triste que às vezes é da mesma torcida. Sim. A mesma torcida. A gente vai falar mais sobre isso. Eu queria agradecer muito a presença do sociólogo Maurício Murad. O nosso debate sobre paz nas torcidas continua. E no próximo bloco, a gente vai ouvir o Major Silvio Luiz, comandante do GEP, para falar mais um pouquinho sobre esse assunto que eu interrompi vocês. Não saiam daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Rio TV Debate. O tema de hoje é paz nas torcidas. Agora com o comandante do GEP, Major Silvio Luiz, e continuamos também com o vereador Felipe Michel e os representantes das torcidas do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo. A do Vasco não pôde comparecer, mas já falamos sobre isso no primeiro bloco. Vou falar justamente sobre o Vasco. Major, nos últimos jogos do Vasco em São Januário, a gente tem acompanhado várias confusões. É complicado mesmo fazer esse policiamento dentro do estádio, já que a própria torcida briga entre si? Bom, todos os estádios eles têm características diferentes. São Januário é um estádio que tem a torcida do Vasco tem um senso de pertencimento muito grande quando joga em São Januário. Aquele sentimento de que o estádio é meu, é um estádio que já tem muitos anos, então já é frequentado pela torcida há bastante tempo. E o torcedor, em alguns momentos, ele acaba exagerando e até onde ele pode torcer e exercer aquele direito dentro do estádio. A gente tem verificado alguns comportamentos que preocupam, não só em São Januário, mas um pouco mais, de forma mais gritante, mais acentuada em São Januário, e como o torcedor subir no alambrado, quebrar algum local do estádio, cadeira, e o fenômeno da torcida estar brigando entre ela, justamente por conta do fato de terem torcidas que apoiam, estão ali sempre fazendo a festa, apoiando o time, e outras com ideologias diferentes. Não há um respeito entre essas torcidas, elas acabam brigando dentro do estádio, o que traz um prejuízo muito grande para o clube, porque você vê torcidas, pessoas que estão torcendo pelo mesmo objetivo, pelo mesmo clube, e brigando entre elas, enquanto a torcida rival, como por exemplo nos últimos 2 jogos, foi montado todo um esquema especial de segurança tanto para o jogo com o Fluminense, que é um jogo delicado, e muito mais delicado ainda eu considero do Corinthians, e nós não tivemos em nenhum momento qualquer tipo de incidente com nenhuma dessas 2 torcidas, mas infelizmente a torcida do Vasco brigando entre si na arquibancada do estádio. Então é um fato lamentável e preocupante. Agora o Flamengo está com uma nova arena, né? É uma arena também num lugar bem delicado, né? Na Ilha do Governador. A gente só tem uma entrada e uma saída. Já foi proibido o primeiro clássico lá. Então, Felipe, né, que é torcedor do Flamengo, o que você achou dessa arena? E também queria saber do senhor, Major, como será feito o policiamento lá? Se será tão complicado quanto em São Januário? Eu vejo, primeiro falar de São Januário, que São Januário, conforme o Major falou, é muito delicado ali. Tem que partir, primeiro, mudança de estilo dos próprios dirigentes. São Januário, o dirigente,
o presidente do Vasco, Eurico Miranda, quando às vezes coloca a torcida adversária, tira a água do banheiro, faz aquelas questões, parece ditadura. Aí a torcida, o torcedor já entra no estádio revoltado, e isso só estimula a violência. A gente vê, teve um jogo do Vasco agora contra o Corinthians, e o torcedor do próprio Vasco não pôde se manifestar, então lá se vive uma ditadura. Então nós precisamos primeiro mudar a filosofia dos dirigentes em relação à violência. E essa questão do Flamengo lá na Ilha do Governador me preocupa, com certeza absoluta, em relação à violência. A Ilha do Governador em si é só uma entrada e uma saída. E o estádio é só uma entrada e uma saída. Então, em 2 momentos, será uma entrada e uma saída. Então, me preocupa sim, mas eu tenho certeza que o JEP, através do excelente trabalho que faz, com certeza irá administrar ali, mas eu ainda estou num sinal de alerta, e eu tenho certeza que a população da Ilha do Governador é viável ter jogo ali? É viável. Mas grandes clássicos me preocupam. E os moradores da ilha têm vindo aqui diariamente aqui na Câmara Municipal para falar sobre essa preocupação em relação aos jogos na Ilha do Governador. É uma preocupação também para vocês? Um sinal de alerta, claro, ele sempre fica ligado, até porque é um cenário novo, apesar de no ano passado a gente ter tido a Arena Botafogo, funcionou bem. Não sei se você chegou a frequentar a Arena Botafogo, mas internamente ela funcionou muito bem. Claro que uma entrada e saída da Ilha do Governador é um complicador. Em alguns momentos a gente tem que ter um cuidado maior com chegada, principalmente de torcida visitante. Nós tivemos grandes caravanas de 10, 12 ônibus se dirigindo e nós não tivemos incidentes graves. Então, claro, o Flamengo aumentou um pouquinho mais a capacidade, mas uma diferença pequena. Houve realmente uma organização maior das pessoas, até pela experiência que elas já vivenciaram ali. Então houve uma organização dos moradores, principalmente dos bairros bem próximos ao estádio, e houve uma cobrança muito maior também para que o Flamengo começasse a jogar lá. Então está tendo todo um processo de cadastramento junto aos moradores, os carros adesivados, a Sete Rio está montando um esquema muito grande para fechamento de ruas, de acesso de moradores, coisa que não foi feita no ano passado, e foi muita reclamação, inclusive, por parte do JEP. Uma quantidade muito grande de ambulantes, de churrasco no entorno do estádio. Não tivemos incidente, mas não podemos facilitar, poderíamos vir a ter, assim como aconteceu no Engenhão. Então, está tendo toda uma preocupação, um cuidado maior. Então, o objetivo realmente é fazer com que a gente consiga ter os jogos na ilha sem nenhum tipo de incidente, assim como foi no ano passado. O JEP vem adotando algumas medidas diferentes esse ano, até por conta de um estudo e de um planejamento que a gente verificou o que aconteceu no ano passado para tentar melhorar para esse ano. Então, é feito esse trabalho de tentar buscar o que mudar com as torcidas, ouvir as torcidas também, e principalmente com relação aos jogos. Então, a gente está adotando até algumas medidas. Uma não é simpática às torcidas, que é a redução do visitante para 5%. Em alguns estádios e na Arena da Ilha, por exemplo, no próprio laudo de segurança que a Polícia Militar faz no estádio, essa redução ela já está prescrita. Só que esse objetivo é justamente de fazer com que a torcida visitante tenha um conforto muito maior dentro do estádio. É muito mais fácil eu cuidar, tomar conta, manter a segurança de 5% do visitante do que de 10%. O torcedor ele tem uma imagem um pouco deturpada dessa questão dos 10%, porque ele acha que tirando de 10% para 5% ele está num número menor para se defender, mas não é o torcedor que tem que se defender da outra torcida. A gente está fazendo toda uma preparação para que esse torcedor vá em segurança, assim como já foi em São Januário no ano passado, assim como já foi agora o Fluminense com 5%, que a gente viu comparando com os clássicos do ano passado que foram com 10%, uma melhora muito grande, uma facilidade muito maior de conseguir levar a torcida. A torcida do Fluminense chegou no estádio, assistiu o jogo e saiu sem qualquer tipo de incidente. Você estava lá, também, mas o Flamengo, segurança perfeita, o esgotamento do JEP saindo do estádio do Tom Santos até a Volta Redonda, sem nenhum problema na ida nem na volta, super tranquilo, apesar do jogo ser em Volta Redonda ser um caminho também complicado, a serra, entrada única. E não tivemos nenhum problema, foi totalmente seguro pra gente e a gente está totalmente satisfeito com... A gente não fica satisfeito com o modelo de 10%, né? Porque o sentimento que bate é que isso possa, na frente, ser aumentado, por exemplo, para uma medida de torcida única, o que somos aqui totalmente contra. Né? Não é, o espetáculo é fraco.
E até também para cada time que tem seu estádio, como eu tenho, o Flamengo, infelizmente, o Fluminense não tem, né? Mas o Vasco, para mandar os seus jogos no seu estádio. Alugado. É discutível. Agora, vocês ficam ligados também se, por exemplo, nesses 5%, tem algum torcedor que não conseguiu comprar ingresso para os outros 95% e está infiltrado ali naquela torcida? Vocês ficam ligados em relação a isso acontece também? esse tipo de situação. Até quando eu falei de medidas que não são simpáticas, uma delas é não ter venda de ingresso para a torcida visitante no dia do jogo. Porque justamente tem o esgotamento da torcida mandante e aí, infelizmente, algumas pessoas querem assistir o jogo a qualquer custo e acabam comprando ingresso para a torcida visitante. Isso traz transtorno para a torcida visitante que está ali assistindo o jogo e traz um transtorno maior ainda para o policiamento. Só assim, deixar claro, até por ser uma medida antipática aos 5%, aproveitar os representantes dos clubes, o clube mandante ele não fica com 95%, ele continua com seus 90%. A gente não alterou essa carga. De 90 a 10 é o que prevê o regulamento. Por uma questão de segurança, a gente reduz o visitante para 5%, justamente para criar um isolamento maior na arquibancada, principalmente em São Januário, que a arquibancada é única, é só uma grade dividindo, então é necessário ter uma área de segurança grande para que a gente possa poder fazer um controle maior da torcida. Não são todos os estádios que vão ter essa restrição. Maracanã, Engenhão e Volta Redonda, o Botafogo jogou com 10%, não houve solicitação para 5% em Volta Redonda. Só cedeu 5% pra gente. Não foram 10%. Chegou pra gente que só tinha 1.000 ingressos. Chegou a informação errada. A carga de ingresso, apesar do estádio ter capacidade para 20 mil, os 10% ou 5% eles são em cima da venda de ingresso. Então, eram 15 mil pessoas mais ou menos no estádio, o Botafogo tinha 1.500 ingressos. É porque a carga de venda entra gratuidade, cortesia, até chegar ao total de 1.500. Por quê? Um estádio que já recebe ou recebeu jogos com 50% para cada torcida, eu não tenho justificativa para colocar 5%. Se eu consigo dar segurança para a torcida visitante que está indo com 50%, eu tenho que conseguir com 10% também. Então, Maracanã, o Engenhão, Volta Redonda não vão sofrer esse tipo de restrição. Agora, São Januário, Arena da Ilha, Edson Passos, são estádios que têm algumas características que são complicadas. O acesso, a chegada ao estádio, o estreitamento das vias, a área de arquibancada. Então, a gente levou tudo isso em consideração fazendo comparações com os jogos que aconteceram nos anos anteriores. E, mais uma vez, eu repito, o objetivo é justamente levar a torcida visitante em segurança, vai ter lá a representatividade, vai estar lá com o seu bumbo, com a faixa, com a bandeira, vai representar o clube, não vai ser um jogo de torcida única, claro, numa proporção um pouco menor, mas também muito mais segura dentro do estádio. Desculpa, você vê como a violência atrapalha o espetáculo. Porque é ruim para o torcedor ir só com 5%, prestigiar seu time, é ruim para o jogador do seu clube, o jogador está lá, só tem 5% da sua torcida, então para você ver como prejudica o espetáculo maravilhoso, tudo faz parte daquela coisa saudável durante a semana do clássico, aquela que só incentiva o clássico, e aí a violência faz isso. A torcida adversária só vai em 5%, é ruim para o torcedor, é ruim para o jogador que quer ter o seu apoio, é ruim para o espetáculo, e assim é o que ele falou, daqui a pouco vai ser torcida única. Vai precisar chegar a esse ponto? Tomara então por isso que eu sempre defendo a questão das leis, que façam leis mais ríspidas, mais rígidas e que se faça cumprir, para não chegar a esse ponto. Senão daqui a pouco vai chegar a esse ponto, imagina, hoje em dia 5%, o cara entra em campo, só tem lá no cantinho a torcida dele, porque não tem outro caminho, senão como é que o GEP vai, né, como é que o GEP vai controlar? E até uma questão que você falou, que para mim é bacana, eu também tinha esse conceito, porque a partir do momento que você diminui para 5%, você está deixando, passa uma sensação de insegurança para a torcida que diminui. Mas você já está falando, não, é uma sensação de segurança. E o torcedor não enxerga dessa forma, porque a partir do momento que só tem 5%, eu só sou 5%, com 10% eu me sinto mais protegido. Mas não, é melhor para o estádio, para poder retirar do estádio, ter menos. Certeza. Então, como é que está sendo essa experiência para vocês, né, que já foram nesses estádios menores e viveram essa experiência dos 5%? A caminhada para o estádio foi tranquilo. A segurança do GEP garantiu, a gente não aconteceu nada, na ida e na volta. Mas assim, eu não acho legal pro espetáculo, 5%. É maneiro você ver quando era Maracanã, tu viu o Maracanã dividido, pai levando o filho. Saudade, né? A família indo nos jogos. Esses jogos assim, afasta um pouco afasta a família. Por exemplo, a família que quer ir, que ele se sente
5%? Mas eu vou mais além. Os próprios 10% também afasta. Eu sou Sim, favorável que os clássicos aconteçam meio a meio. Eu sou defensor dessa concordo ideia. que afasta de qualquer maneira. Os clássicos no Rio em si são violentos. Essa violência já afasta de Em nenhum momento. Mas isso não vale para clássico. Não, sim, porque na verdade o regulamento da competição ele fala em 90-10. O meio a meio aqui no Rio é um acordo entre os clubes. Só que ultimamente os clubes não conseguem entrar num acordo. Eles não conseguem mais conversar. Então eles fazem valer o regulamento. Então, quando a gente fala de violência, de segurança pública, de segurança do estádio, na verdade, é muito... No futebol, é diferente de qualquer outro crime que seja cometido, A gente não tem como fazer um comparativo da violência no futebol com uma violência num determinado bairro em termos de segurança pública. O futebol, ele mexe com uma paixão diferente no torcedor. Aquela pessoa sozinha, ela tem um comportamento, naquele grupo ela tem um comportamento diferente. Então, quando a gente fala em segurança no futebol, todos são responsáveis, começando pelos dirigentes do clube, passando por todos os órgãos que compõem ali, que fazem parte da segurança, até o torcedor. Então hoje a gente vê os dirigentes do clube não estão tendo diálogo, quando pode, sempre deixando bem claro que aquele outro clube não é bem-vindo para ele, e isso tudo estimula, porque o torcedor em massa, ele pensa junto com a massa, ele está indo para o estádio ali com aquela totalmente envolto num clima total de paixão, e a gente entende isso. Tanto é que, por mais alguns conflitos que tem, às vezes entre o policial e o torcedor, mas durante o meu comando eu sempre procuro o máximo possível com os meus policiais, que têm uma especialização maior, de conversar com o torcedor, de estar ali. O curso do JEP, ele tem uma parte dele totalmente voltada à psicologia das massas, gestão de multidão, justamente para tentar conversar. Infelizmente, em alguns jogos muito grandes, eu não consigo trabalhar somente com o meu efetivo. Então eu recebo o efetivo também que não é especializado. É um complicador, mas é uma dificuldade hoje. No jogo, teve uma agressão, uma briga com um policial. Então, assim, é um problema para mim também essa situação. E então a gente, quando vê o dirigente ali incitando, acirrando aquela rivalidade, o clássico do Vasco e Fluminense hoje se tornou um clássico alerta vermelho para o policiamento por conta da briga de quem fica do lado direito do Maracanã. Então, assim, uma situação de arquibancada, ela se transformou numa questão de uma rivalidade que agora um torcedor do Vasco, como aconteceu com o rapaz que foi agredido pelo simples fato de estar com a camisa do Fluminense, de uma torcida que nunca se envolveu, buscou violência, de ser agredido gratuitamente porque torce para o Fluminense. Então, isso acaba passando um pouco mais da questão simples e puramente do jogo de futebol. E é por isso que hoje a gente busca trabalhar muito mais na prevenção, mas claro, eu tenho minhas limitações, eu tenho efetivo, assim como todo o Rio de Janeiro sofre esse problema de efetivo, de falta de verba, da crise do estádio, isso lógico vai afetar a minha unidade também e dificulta. Alguns equipamentos que eu precisaria ter para fazer algum monitoramento eu não tenho, eu arrumo emprestado, eu busco, corro atrás, mas é um fator que complica. Então, hoje o time de A não joga no estádio de B, o outro briga por causa da arquibancada, o outro por... E isso tudo faz com que a torcida fique cada vez mais exaltada por alguns grupos. Quando acontece alguma coisa dentro de campo também, briga entre jogadores, o senhor vê que isso reflete nas arquibancadas também? Acaba indo para as a gente tem muito cuidado em atuar em duas situações, briga dentro de campo e invasão de campo, né? A gente tem uma equipe especializada para, no caso de invasão, a gente simplesmente conter o torcedor e levar, encaminhar para onde de direito. Em nenhum momento esse torcedor vai ser agredido, porque se acontecer uma situação dessa, é lógico que a torcida vai se voltar contra o que está acontecendo. Então a gente tenta sempre com muita técnica. A questão da briga com os jogadores é um fator que preocupa. Tanto que quando tem uma briga, aqui no Rio, felizmente, já tem algum tempo que não acontece, mas a gente fica buscando os exemplos de outros lugares até para poder brifar e conversar com a nossa tropa. Então a gente viu recentemente, agora eu não estou recordando qual foi o estado, mas teve uma briga muito, muito grande entre os jogadores e a polícia, em algum momento, ela até foi questionada de por que ela não foi lá separar a briga de jogador. E a resposta foi muito bem dada e é o modelo que a gente adota e é o correto. Porque eu acho que a briga entre os jogadores, a polícia não tem que ir lá separar. Ela tem que se preocupar em cuidar do entorno, do campo, do gramado, da arbitragem, para que não tenham invasões, porque se o policiamento todo fosse para o meio do campo, ficar no meio da briga que está acontecendo entre os jogadores, a gente pode ter uma invasão em massa e aí a coisa vai ficar totalmente fora de controle. Então, a briga entre jogadores, em algum momento, ela é controlada pelos próprios jogadores, pelos dirigentes. Claro, pode ser que há algum momento que tenha que haver uma intervenção, mas a preocupação principal é com a arbitragem e não deixar que o torcedor ele invada, porque naquele momento de emoção, naquele momento que ele está ali com os nervos aflorados, torcendo, dependendo principalmente do que foi que motivou aquela briga,
ele entra sem pensar. A gente já pegou pessoas que invadiram o campo, depois o cara cai na real, pede desculpa e a gente percebe que ele fez aquilo num ato completamente impensado. Então tem que haver esse bom senso, tem que haver essa calma de conversar para a gente tentar resolver o problema. É claro que tem alguns momentos que é difícil conversar com a massa é uma coisa complicada. Às vezes o torcedor ele me procura, não havia necessidade de acontecer aquela situação, mas quando a gente está do outro lado, é muito difícil você ter uma massa, você conseguir dialogar, convencer e conversar com a massa. E às vezes há necessidade de ter uma atuação um pouco mais forte, mas é uma questão que a gente tenta ao máximo evitar. Eu, pelo menos, sempre converso para tentar evitar isso ao máximo, até para que um problema, às vezes pequeno, não tome uma proporção que fique fora de controle. Vocês já viveram isso, de uma briga começar no campo e a torcida se exaltar um com o outro? Acha que isso influencia? Eu acho não, mas acho que influencia nos ânimos da torcida, né? E isso pode ter algum implicamento para fora do estádio depois, mas acho que dentro da arquibancada, assim, nunca influencia algo do tipo. É porque não foi muito comum nos jogos aqui, nos clássicos, ter briga dentro de campo, mas... o que tem realmente acontecido, foi citado na mesa, é que essa relação complicada que os clubes vêm adotando, o Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, tem sim aguçado esse sentimento ruim no futebol carioca, infelizmente. A situação de que A não joga em B, como o Silvio jogou, briga pro setor de estádio, briga de direção, então isso infelizmente causa um reboliço nas torcidas. Não na gente, porque a gente é de paz, né? Estamos aí, nossa torcida não tem nenhum incidente no JEP, pelo menos a minha há 11 anos, acredito que a de vocês também, e assim a gente vai caminhando. O Estatuto do Torcedor prevê que o clube mandante do jogo apresente um plano de segurança. Isso acontece na prática? Hoje sim. Hoje acontece. São duas situações distintas, né? A gente tem, para cada jogo do campeonato, tem uma reunião de segurança na federação que trata de toda a parte de segurança do jogo. E ali estão presentes juizado torcedor, supervia, metrô, o guarda municipal, o trânsito, e ali são alinhados toda a segurança do evento. E tem o plano de segurança da segurança privada. Então é apresentado esse plano de segurança para o JEP, até para que a gente saiba os locais onde a segurança privada está colocado, para que o JEP possa também, em caso de necessidade, coordenar. A gente entende que hoje o primeiro contato do torcedor ele tem que ser com a segurança privada. O policiamento é um segundo nível de segurança, porque a gente viu durante muito tempo o torcedor subindo em cadeira, subindo no alambrado, e sempre o policiamento sobrecarregado nessa questão. O policiamento ele tem que estar pronto para ser utilizado, mas o primeiro contato do torcedor tem que ser ali com segurança privada, pedir para descer, para sair. Não conseguiu resolver e o policiamento vai atuar. Então hoje a gente vem conseguindo isso em todos os estádios. Também, né? Na Arena Botafogo funcionou no passado, vem Maracanã funcionando muito bem. Quando tem clássico realmente funciona. Então eu acho que o JEP em si, nos últimos anos, essa questão, principalmente nesse ano, claro que tivemos problemas do Botafogo na Libertadores, Botafogo Flamengo, aquele que a gente teve problema de não ter policiamento, mas em si vem melhorando, como melhorou no domingo. A nossa escolta foi totalmente segura, onde saiu todo mundo perfeito, onde a gente conseguiu levar famílias, levar gente de mais idade, gente mais nova, o que afasta um pouco esses clássicos. Eles têm um teor de violência maior do que os jogos comuns. Então a gente consegue, graças a essa logística de segurança, principalmente nos últimos jogos que teve, no contra o Fluminense, Vasco, eu vivi Botafogo Flamengo nesse Volta Redonda nesse último domingo e pude confirmar que realmente a segurança foi montada, a logística foi boa, eles não teve problema algum. Claro que tem alguns casos específicos, porque sempre vão haver jogos de maiores massas, como na Libertadores, ou jogos clássicos, onde é óbvio que a situação é muito maior do que aquelas em jogos menores. Pois é, você acabou de falar, né, Juan, que a sua torcida não tem incidentes com o JEP. Eu acredito que a de vocês também não. Esse é um novo modelo de torcida e vocês acreditam que vocês vão conseguir contaminar, assim, de uma forma do bem, quem vai para o estádio para brigar? No Fluminense a gente já está contagiando já. Fosse há uns 3 anos atrás, a gente não ia conseguir fazer o que a gente conseguiu fazer no jogo contra o Grêmio. O time perdendo de 2-0, já eliminado praticamente, com a menos. A torcida ia apoiando o time. E foi o grande massa apoiando o time. Apesar de uma atitude de uns torcedores não aceitarem nosso apoio incondicional, né? A gente sofre muito com isso, mas a nossa ideologia está indo bem adiante. A do Flamengo também. É uma ideia mais de repaginar, né, do que é o modo da cultura torcedora, né? Porque as torcidas surgem num momento histórico, aí podem se degenerar ou mudar a sua ideologia ou sua vertente. Enfim, torcidas grandes e torcidas históricas, né?
podem mudar direcionamentos, né? Então, acho que em outros momentos, hoje a gente surge com uma outra proposta, né? Com uma proposta de apoio ao time, também de cobrança, mas majoritariamente de apoio e dentro do estádio, os 90 minutos está lá apoiando o time, né? Empurrar o time mesmo, de fato, né? E como é a relação com as outras torcidas organizadas? Hoje em dia, algumas torcidas a gente consegue conversar. Outras, se fosse 2 anos, a gente nem conseguia conversar. Já xingava a gente já de cara. Agora, quanto o Vasco mesmo, a gente conseguia ter um diálogo bom com todas as torcidas do Fluminense. Coisa que nunca teve. O clima na arquibancada vem melhorando, né? Vem melhorando, porque a gente vem ganhando visibilidade, expressão. Nossas torcidas, por exemplo, hoje são as mais representativas, não desmerecendo os outros movimentos, de hipótese alguma. Mas, por exemplo, a minha torcida e a torcida do Fluminense, assim como a torcida do Flamengo, a gente percebeu que tem uma mudança de postura, de ideologia, no qual a gente está buscando mostrar essa paixão, essa ideologia, esse amor à camisa, vestir realmente as cores e defender, claro, na nossa maneira ideológica, com nossos conceitos e virtudes, o nosso clube do coração. Então, isso vem crescendo, vem se tornando cada vez mais representativo no Rio de Janeiro, assim como, por exemplo, é no Sul, com as grandes barras. E a gente espera que isso se expanda ainda mais, que a gente consiga nos consolidar nas arquibancadas de todos os times e que esse movimento de paz e arquibancada, como está na minha camisa, na cultura de arquibancada, a gente consiga, nos próximos anos, ainda mais ser mais representativa, maior e para os seus clubes. Acho que vai muito do momento também, né, que a gente teve essa expressão. Acho que também espaço na arquibancada. Isso evidencia muito como a Lucas teve um grande espaço, né, e como a Bravo também teve um grande espaço, não só por estar mais sozinha no estádio, né, mas por agregar mais gente, ter mais espaço para passar a sua ideologia. A questão né? da identificação também, as pessoas se identificam mais com o nosso modelo, exatamente. Porque a gente, Sim. Claro que sofreu uma opressão, uma maneira diferente de ver, por ser uma cultura que foi retirada do sul-americano. A gente não captou, não buscou todas as vertentes dele. A gente trouxe, claro, a premissa de apoio incondicional. Nós apoiamos sim os 90 minutos. Agora, a parte ruim, que tem envolvimento com tráfico de drogas, envolvimento com violência, isso a gente deixou de lado. A parte boa a gente trouxe e que a gente vem denunciar. Agrega família, idoso, criança, mulher, então... uma coisa até que está acontecendo com o Fluminense recentemente, que o Fluminense tirou o setor sul de gratuidade e botou no setor leste. Isso afastou muito as crianças da nossa torcida. Porque as crianças querem ficar lá com a bandeirinha, torcendo. E tu vê que claramente que o setor sul está mais vazio do que a leste, onde passaram a gratuidade. E a gente está tentando conversar com o clube para botar de novo lá, porque a criança quer ficar perto da torcida. Não é todo mundo que, assim, como o sociólogo falou aqui, não é todo mundo que é marginal. Tem a parte boa é que todo mundo quer ficar perto. E as músicas também estão incentivando, né? Antigamente a gente via muita música provocativa, hoje em dia a gente vê muito menos. Mais música mais de amor, de apoio ao clube do que propriamente dito. Não, é legal, mas é menos do que era. Mas eu acho mais importante você enaltecer o seu clube, se apoiar, se cantar pela sua instituição. A gente tem uma política, não sei vocês das outras barras, mas a gente, durante 90 minutos, a gente apoia o nosso time, né? Acho que provocação a gente faz de... A gente provoca também. Cadê você, né? Você a gente... aquela zoação, né? Mas é sadia. A provocação sadia, por exemplo, a gente tem um movimento de associação de bairros que está caminhando, onde nós somos amigos, realmente não somos amigos pessoais, mas a gente consegue ter um diálogo, a gente consegue entender, a gente compartilha experiência de como foi o jogo, de como foi o clássico, a gente brinca, claro, tem a provocação, mas é um movimento que está indo para frente. A gente consegue ver já um norte nesse ponto, onde a gente vai conseguir buscar diálogo com os órgãos como o GEP, como a gente já vem conseguindo, assim como o Ministério Público, assim como os clubes também, para melhorar essa relação e, claro, expandir essa nossa ideologia e possibilitar uma maior festa, né, cara? Na verdade, a gente é adversário, não é inimigo. Nossa, parabéns para vocês. Até corroborando com o que eles estão falando, eu sou muito questionado com relação às torcidas organizadas, claro, né? E todo local que eu vou, sempre surge a pergunta, se é a favor da extinção das torcidas organizadas? E mais uma vez, aproveitar a oportunidade para dizer que não. Até porque eles têm ali o universo do time deles e às vezes eles trazem alguns anseios para mim
e no GEP às vezes a gente autoriza alguma coisa, não autoriza outra, porque eu tenho que pensar sempre no universo dos 4 times e a de realidade mais... não é só a torcida dele. Exatamente, em torno de 50 torcidas organizadas. Então, assim, cada clube tem pelo menos 10 torcidas organizadas. Eles Cada têm. uma é a sua realidade, é seu conceito, é sua exatamente. ideologia. Cada dia vai surgindo uma nova. E aí acaba que eu percebo que dessas 10 torcidas organizadas que cada clube tem, a gente tem ali 1 ou 2 que são violentas. E a gente percebe, e aí entra a parte da punição. Apesar de eu até ouvir lá no primeiro bloco, todas as torcidas organizadas são a favor da punição do CPF, não do CNPJ, mas até porque a lei, o Estatuto do Torcedor, diz que a torcida organizada responde solidariamente pelos atos de seus membros, mas essa foi uma forma até de fazer com que as torcidas de festa crescessem. Porque com a punição do CNPJ das torcidas violentas, aquelas pessoas que não conseguem mais ir para o estádio e está defendendo ali uma bandeira, uma ideologia de uma torcida, ele vai procurar uma outra que esteja dentro do seu perfil. E aí a gente percebeu realmente um crescimento absurdo, muito grande da Loucos, da Bravo 52, a torcida do Flamengo também está crescendo, mas num ritmo talvez um pouco menor, porque a gente tem uma divisão muito maior ali, tem muitas torcidas grandes muitas torcidas grandes no Flamengo. Flamengo, mas cresceu, mas também está sendo notada, não é mais aquela torcida que só vai lá e coloca uma faixa, como algumas outras. Então a gente percebe, e aí começa o GEP a olhar com outros olhos e começar a buscar um incentivo um pouco maior para essas torcidas. Por quê? Porque são essas torcidas que trazem um retorno para mim. Qual é o retorno que elas trazem para mim? Não se envolvendo em violência, dialogando, tudo que a gente solicita, que a gente pede, a gente precisa sair tal horário, passar por tal caminho, vai estar escoltado, eles cumprem. Então, o problema da violência, claro, tem o papel da segurança pública, mas primordialmente é o comportamento do torcedor. Com certeza. Não tem outro jeito. Eu assumi o GEP em junho de 2015, faço agora 2 anos, mas já estou no GEP há mais de 5 anos. E aí logo depois veio a venda da cerveja. E aí todo esse debate com relação à bebida alcoólica, e a gente percebe, falando em comportamento, que a cerveja dentro do estádio, ela mudou e muito o comportamento do torcedor. O torcedor, mas ele bebia lá fora. Sim, ele bebia lá fora, só que ele entrava e ele não bebia mais. E aquele efeito alcoólico ele ia diminuindo. Então, em determinado momento, o torcedor está sentado, o outro está em pé, aí pede, por favor, senta aí, ele senta. Agora, com a cerveja o tempo todo liberado, os conflitos não generalizados, não tumultos generalizados, mas os conflitos em pequenos grupos, nossa, eles explodiram, aumentaram muito. O Maracanã tem uma fórmula muito positiva que é a área mista, que no meu ponto de vista não pode acabar. E até por conta do desentendimento entre os clubes, a área mista está acabando. Já tem jogo, 90-10 já não vai ter mais área mista. A gente não tem conseguido jogar mais no Maracanã, o estádio não está liberado. Exatamente. Né? Então, os clubes não conseguem diálogo com exatamente. Então, um cenário de torcida meio a meio, com 2 áreas mistas, que acontece desde 2013, incidente em área mista, 0. Vasco e Flamengo, finais de campeonato, Flamengo e Botafogo, Vasco e Fluminense, incidente 0. Com a venda da cerveja, a gente passou a ter alguns problemas mais pontuais. Essa questão do cara estar alcoolizado e ele não perceber, ele extrapolar o limite. Então, problemas pontuais, mas brigas por conta do jogo, da rivalidade, na área mista, 0. Então, foi um modelo que deu muito certo, que agregava lá o casal, cada um torcendo por um time, às vezes o pai com uma camisa, o filho com outra, era uma coisa muito bacana. Mais família. Então, até isso nós estamos perdendo. Então, em algum momento, a gente tem que parar para pensar e ver por que estamos retroagindo. Por que a gente está voltando a cenários que em determinado momento a gente alcançou. A gente alcançou um nível e está regredindo. Então, isso tem que ser pensado também. Aí entra a responsabilidade dos clubes, que é muito grande a responsabilidade dos clubes, e muito importante que o torcedor ele tenha na sua mente que ele tem que ter um comportamento. A partir do momento que ele extrapola aquele comportamento, vira um problema de segurança pública. Então é muito complicado. A gente teve um incidente no Engenhão, grave, da morte do torcedor, mas no meu ponto de vista, até colocando de lado um pouco a questão de ser um operador de segurança pública, mas um ponto de vista pessoal e como torcedor, eu acho um absurdo você imaginar, não tem polícia, todo mundo vai lá e vai se matar. Que sociedade é essa que a gente vive? Que tirou a viatura dali, então todo mundo vai se matar. Então o comportamento do torcedor ele é primordial, porque se eles souber ter um nível de civilidade, de educação, de cultura e souber se comportar, não precisa ter o policial ali. Ele vai lá, vai passar. É uma questão cultural também do Brasil, né? Infelizmente. Exatamente, infelizmente. Mas é o que eu estou falando. Então, a gente não pode aceitar isso, a gente não pode dizer, se não tiver viatura, todo mundo vai se matar. Então, é uma coisa que tem que estar dentro de cada um. A gente não pode aceitar isso. Foi debatido pelo sociólogo, até pelo
vereador, que é um trabalho de educação mesmo, de conscientização. E que hoje os clubes não fazem. Justamente esse ponto eu ia chegar, que os clubes devem se ajudar, porque infelizmente a gente não vai mudar tudo sozinho, né? Eu participei de alguns debates em que, quando entrou o debate da torcida única, eu estava presente, e aí todo mundo, os clubes, dando as mãos, e nós vamos caminhar pela paz, os dirigentes têm papel fundamental nisso. Eu sou a favor da paz, mas o clube tal não joga no meu estádio. Acabou a paz nesse momento. Lógico, o debate foi bem produtivo, a gente conseguiu apontar caminhos, tenho certeza de que vai iluminar a cabeça do vereador Felipe Michel, até para novos projetos de lei, né? Olhar um pouquinho pelas torcidas da paz, do bem. Muito obrigada pela participação de todos vocês e até a próxima. Obrigado. Queria também agradecer a presença de você, telespectador que ficou conosco, e até o próximo Rio TV Debate. Tchau.